No mesmo dia que o candidato do Partido dos Trabalhadores à sucessão presidencial em 2018, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, falando sobre a situação do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, declarou textualmente, abro aspas para a declaração textual do senhor Fernando Haddad: eu já fazia a ressalva, a pergunta que foi, e por que não no Lula? Eu já fazia a ressalva, eu não sei o que vão fazer com o Lula. Está claríssimo que, se não tivessem condenado o Lula num processo frágil, que nenhum jurista sério reconhece como robusto, ele teria ganhado a eleição. Eu fiz 45% dos votos no segundo turno. Ele teria feito mais de 50% dos votos. Vou repetir. Na boca de Fernando Haddad. Processo frágil que nenhum jurista sério reconhece como robusto. É o pensamento que continua dominando a cabeça das principais lideranças do PT em relação ao Lula. Só que no mesmo dia dessa entrevista, a Operação Lava Jato denuncia Lula por lavagem de dinheiro numa operação com a Guiné Equatorial, envolvendo uma doação da empresa ARG para a instalação da empresa naquele país, empresa brasileira, ao Instituto Lula, no valor de R$1 milhão. E isso estava tudo documentado em correspondências do presidente da Guiné Equatorial ao presidente Lula, tudo documentado por ninguém mais, ninguém menos do que um insuspeito líder fundador do partido, que foi também o coordenador da campanha de Lula e Dilma, foi o homem forte de Lula no Ministério da Fazenda e foi o ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma, o senhor Antônio Palocci. Não é nenhuma fonte duvidosa, é uma testemunha crucial, fundamental, porque isso tudo está documentado. E esta denúncia, senador Medeiros, que preside essa sessão agora, está à prova de um depósito feito. As negociações entre Lula e o presidente da Guiné Equatorial começaram em 2011, se estenderam a 2012, e o depósito de R$1 milhão foi feito em 2016 ao Instituto Lula, conforme consta na planilha contábil do Instituto. E o depósito foi feito precisamente por quem? Pela empresa ARG, que estava pedindo a interferência de Lula, e teve o preço, para instalar-se na Guiné Equatorial. E eu trago isto agora para dizer que, novamente, um dos líderes agora mais importantes do partido, Fernando Haddad, volta a aplicar aquela teoria científica da neurociência, que fui entender bem o que era a tal imunização cognitiva. Mais ou menos uma vacina para que a verdade não apareça. Como se a verdade fosse uma doença e você precisasse ter uma vacina para combater a doença chamada verdade. Nesse caso, a imunização cognitiva, senador Medeiros, é aquilo que uma pessoa se imuniza. Ela acredita naquilo que ela está enxergando, lendo e querendo que seja verdade. Mesmo que os fatos caminhem exatamente na contramão e não se sustentem na realidade. Enganam-se propositalmente. É um engano para se convencer de uma verdade que não existe, porque a verdade está nos fatos e não naquilo que eu quero que seja.
Então, essa imunização cognitiva parece que continua dominando o sentimento e as reações de um líder importante como Fernando Haddad, que não conseguiu a reeleição à Prefeitura de São Paulo, candidato à reeleição, e conseguiu 45 milhões de votos na eleição, no segundo turno, disputando com Jair Bolsonaro, que ganhou a eleição com uma margem de mais de 10 milhões de votos. Não é uma margem pequena. E talvez, em vez de agora atacar as chamadas elites, e ele diz que as elites brasileiras, ou a elite econômica, abriu mão do seu verniz ao eleger Bolsonaro. Ora, de novo, aquela imunização cognitiva. Quem é que foi condenado na Lava Jato? Foi o Zé Ninguém? Foi o pequenininho lá do interior do Rincão? Não, não foram pessoas anônimas. Foram precisamente a elite invernizada da economia que acompanha Lula no processo. Odebrecht, JBS, todas elas, senador, todas elas grandes. A elite econômica do setor mais influente politicamente até agora no país, as empreiteiras. Mas eles continuam tapando o sol com a peneira. É inacreditável. E talvez isso reduza o tamanho do partido na compreensão da sociedade pela falta de humildade de reconhecer os graves erros que fizeram. E até as coisas positivas feitas acabaram sendo comprometidas pelos erros graves, porque a corrupção é o erro mais grave deles. A mentira é outro grave erro, senador. Porque quando você promete uma coisa e faz outra, quando você ludibria a esperança da população, quando você diz que vai fazer uma coisa e faz outra, você está sendo desonesto. E é exatamente essa compostura, ou essa falta de compostura que teve o partido, e por isso o resultado. Não adianta querer esconder a verdade. A verdade está escrita, provada. E tentar de novo fragilizar ou desacreditar o Poder Judiciário brasileiro, a Polícia Federal, o Ministério Público, só faz crescer a ira da sociedade e a indignação, porque a Lava Jato foi um divisor de águas no combate à corrupção. Por que a sociedade toda aplaudiu a indicação de Sérgio Moro para o comando do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, senador? Por quê? Simplesmente porque ele representou exatamente essa nova visão de um Brasil que não coloca na cadeia só os pobres, aqueles que não têm bons advogados para defendê-los, os ladrões de galinha, aquelas pessoas que antigamente iam para a prisão por falta de uma assistência jurídica de qualidade. Não. Quem está na prisão e não se imaginaria isso no Brasil há 10 anos atrás, não fosse essa Operação Lava Jato, que nasceu precisamente de um sistema que permite a quem tem provas, uma testemunha como Palocci, a trazer à luz a verdade. Mas essa verdade dói. Ninguém fala, ninguém pia, ninguém explica. Só dizem que Lula é inocente. A influência do ex-presidente foi tão importante, não só nessa operação, com a Guiné Equatorial, senador. Ela teve influência, especialmente, nos fundos de pensão que quebraram. E o que são os fundos de pensão, se não uma proteção de aposentadoria complementar aos funcionários das empresas estatais, os trabalhadores da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, empresas estatais importantes.
E esses fundos de pensão estão sofrendo. Os trabalhadores tiveram que contribuir mais, aumentar a taxa de contribuição para não terem prejuízo na hora da sua aposentadoria. E sabe por que aconteceu tudo isso? Porque quem colocou os presidentes desses fundos de pensão foi o partido. O partido colocou o presidente escolhido a dedo para manipular este presidente a fazer aquilo que o presidente queria por interesse partidário, não para defender o interesse dos trabalhadores da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Federal. Tanto que na negociação para a Sete Brasil, que quebrou 5 anos depois de estar criada, a Sete Brasil está escrito no processo, recebeu dinheiro dos fundos de pensão. E quando os presidentes acharam um negócio muito complicado, Lula ordenava, ou faz ou eu troco de presidente. Simples assim, senador Medeiros. As verdades estão aos poucos aparecendo e de uma maneira cada vez mais surpreendente, porque ainda assim o senhor Fernando Haddad e outras lideranças silenciam sobre isso, não falam, não admitem, pelo contrário, ele diz que não há prova robusta, nenhum jurista sério considera esse processo com prova robusta para manter Lula na prisão em Curitiba. É exatamente a imunização cognitiva. Insistem em continuar tapando o sol com a peneira, como se isso nada tivesse acontecido. E o fato de ter quebrado, não só prejudicado os fundos de pensão, os funcionários dessas empresas estatais, para quem disse defender os trabalhadores, tinha que ser o contrário. Não é a elite econômica, senhor Fernando Haddad, não é o verniz da elite econômica. O prejuízo maior foi feito nessas gestões perdulárias, irresponsáveis, que levaram a esta falência, à inflação alta, ao déficit fiscal, a tudo isso. Ou, vamos já que falamos em trabalhadores, foi criado um programa de grande valia para o trabalhador na formação de mão de obra, Pronatec. Havia alguma sintonia, alguma conexão entre o que o mercado de trabalho precisava e o curso do Pronatec? Não. E aí o aluno ia lá, estudava e não conseguia emprego, porque o que ele havia estudado não tinha nada a ver com o que a sua cidade, a sua região, o seu estado estava precisando, porque o curso não foi planejado para atender o mercado de trabalho. Pronatec, profissionalizante, ensino técnico, tem que estar conectado, linkado com pesquisa de mercado. O que estamos precisando? Mais eletricistas? Mais especialistas na área de telecomunicações? Mais funileiros? Mais soldadores? Mais vendedores? O que precisamos mais? Mais técnicos na área de TI, tecnologia da informação? Nada disso foi feito. A evasão no Pronatec, lamentavelmente, é muito elevada na hora que o Brasil mais precisa de qualificar a sua mão de obra. E, de novo, será que se preocuparam adequadamente com as necessidades da formação de uma mão de obra profissionalizante no ensino? Não houve isso. Da mesma forma em relação ao Ciências Sem Fronteiras, senador. Foram milhões de reais, tirados inclusive da CAPES, do CNPq, para alimentar um projeto, para financiar um projeto, Ciências Sem Fronteiras, sem qualquer conexão entre o que o Brasil precisa do nosso jovem, que vai para os Estados Unidos, que vai para a Europa, que vai para a Ásia. O que o Brasil precisa? Então, levar esses jovens para se prepararem o conhecimento no nível de pós-graduação ou até de graduação, para voltar para o Brasil com aquele conhecimento nos países muito desenvolvidos e trazer de volta ao Brasil. Nada disso também. Então, foi um dinheiro perdido. Muitos jovens foram até apenas estudar inglês ou outra língua estrangeira e esqueceu o governo de fazer o principal. Um planejamento adequado, ajustando o programa à necessidade do país. Quem é que pagou o Ciência Sem Fronteira? Quem é que pagou o Pronatec? Todos nós, esses jovens que estão aí
na plateia aqui no Senado, todos vocês pagaram, todos nós pagamos, a sociedade, o assalariado pagou para a Pronatec. E qual é o retorno que nós temos? Nós não temos retorno, nem avaliação do resultado obtido foi feito, para provar exatamente a falta de compromisso com o planejamento, com a avaliação e com o resultado. E tudo isso mexendo no dinheiro da população brasileira. É preciso que as coisas sejam ditas com essa clareza. Então eu fico, de novo, aqui pensando, senador, qual é e quando será que do alto da sua posição, da famosa imunização cognitiva, que o partido vai entender os erros cometidos e dizer assim, nós erramos. E é muito feio o que foi feito em matéria de corrupção. Até todos lembram de uma famosa entrevista, logo depois de eleito, no primeiro mandato, Lula, num jardim na França, deu uma entrevista a uma jornalista, dizendo o seguinte, não, Caixa 2 é uma coisa corriqueira, todo mundo faz. Ele não podia fazer. Todo mundo podia fazer, menos ele. Porque ele criou um partido trazendo a esperança de que um partido seria diferente dos outros, do fisiologismo, do tomar lá da cá, um partido comprometido, um partido com fidelidade partidária. Teve fidelidade partidária tão forte, senador Medeiros, que quando o Lula votou a primeira reforma da Previdência, em 2013, três parlamentares do partido foram expulsos, porque se insurgiram e votaram contra a reforma da Previdência do Lula, que aumentou a contribuição dos servidores públicos. Foram contra. Lembro da Luciana Genro, lembro do Babá, do Zé Alencar, de outros parlamentares que acabaram saindo, Chico Alencar, acho que foi o Chico Alencar, que saíram do partido e criaram o PSOL. O PSOL foi criado nessa hora. Exatamente porque se insurgiram, eles foram expulsos por não terem cumprido a determinação de votar a favor da reforma do Lula da Previdência Social, lá em 2013. Senadora Ana Amélia, só interromper um pouquinho para anunciar que está nos visitando aqui os alunos de Educação e Ciência e Tecnologia do campus de Goiás, campus Goiânia Oeste. Sejam muito bem-vindos. Quem está falando aqui na tribuna é a senadora Ana Amélia, senadora do Estado do Rio Grande do Sul. É casualmente a eles que são merecedores do que eu estou falando aqui. Eu não sei se eles estão em escola pública ou escola particular, porque exatamente é pública a escola que vocês estudam. Federal. O dinheiro dos IFETs, deve ser um IFET lá dos nossos alunos, esse recurso, em vez de ter jogado na questão do Ciências Sem Fronteira, poderia reforçar o orçamento dos institutos federais, porque no meu estado muitos deles estão carecendo de recursos para melhorar seus laboratórios, para terem mais unidades, para terem mais pesquisa, para terem tudo mais. O que não faltou dinheiro? Porque foi para um outro lado e não teve resultado. Então aqui os alunos, vocês sabem do que eu estou falando, eu não estou inventando história. Lá no meu Rio Grande do Sul tem um IFET ligado até da universidade, ligado à questão de enologia. E enologia é estudo do vinho, uma região muito próspera nessa área. Os laboratórios foram comprados equipamentos, os equipamentos não foram instalados, perderam a validade, porque o prédio onde o equipamento vai ser instalado não existe. O prédio não teve o recurso necessário para colocar os equipamentos que chegaram primeiro, os equipamentos depois botaram a carroça na frente dos bois. Então, é essa situação da falta de planejamento, se não o IFET de Goiás, do meu estado, do Rio Grande do Sul, os IFETs federais, iniciativa boa, maravilhosa. É isso que nós temos que fazer, a qualificação no nível médio para superior. Depois o pessoal que fez o IFET vai para fazer a universidade, vai fazer doutorado, vai fazer pós-doutorado, vai fazer tudo que tiver a sua capacidade, a sua inteligência. Mas por que nós não concentramos o projeto IFET? Vamos concentrar o dinheiro que deveria ir para o Ciências Sem Fronteira nos IFETs. Olha o retorno que poderia ter dado, de muito mais valia para as necessidades brasileiras, especialmente numa área de tecnologia da informação.
que é hoje a grande prioridade mundial e global é tecnologia da informação. E hoje você está vivendo neste mundo dessa tecnologia na nossa vida que a gente nem se dá. Daqui a pouco chega aqui um Uber, chega um Cabify, chega um 199, não sei o quê. O que é isso? Tecnologia pura. Um aplicativo que te coloca na frente da tua casa um carro para você sair com ele. E o táxi está fazendo a mesma coisa, usando um aplicativo para melhorar o seu serviço e oferecer ao consumidor, ao usuário do serviço, um serviço de qualidade. A tecnologia vai absorver. Airbnb, você aluga um apartamento por temporada, por mês, aonde quiser no mundo, por um aplicativo. Você tira um bilhete aéreo sem ir numa agência de viagem. Você faz tudo pela internet. O que é isso? Tecnologia. E nós, se não nos adaptarmos a esse novo mundo digital, nós vamos ser varridos do desenvolvimento. Felizmente, vocês estão pensando nisso, se aplicando para se formarem e para avançarem nessa área. É esse o mundo novo, na mão de vocês. O mundo digital, o mundo todo conectado. Então, por isso que eu trago essas questões que são muito claras. O recurso é escasso, então a gente tem que aplicar bem. Quando o cobertor é curto, senador Medeiros, a gente tem que ter cuidado maior para aplicar bem o recurso. E fala aqui uma senadora, senador Medeiros, que como o senhor está terminando o mandato aqui no Senado Federal, uma senadora que, ao longo desses 8 anos, tratou de gastar apenas 30% do recurso que tem à disposição para a execução das suas atividades, economizando 70%, e com uma produção legislativa de 5 leis minhas em vigor, mais uma emenda constitucional. Então, eu posso dizer, senador Medeiros, como Vossa Excelência também, vamos para casa de consciência tranquila, dever cumprido, porque fizemos aquilo que a sociedade espera. E ainda mais, senador, faço questão de repetir, entrei no mandato em 2011 como Vossa Excelência e Vossa Excelência mais tarde um pouquinho, porque na suplência do Pedro Táxi, mas eu cheguei aqui em 2011 com 3.400.000 votos, senadora ficha limpa. Estou saindo em janeiro de 2019, senadora ficha limpa, sem nenhum processo. E, de novo, com a consciência tranquila de ter cumprido o dever, com economicidade, com resultados e economizando 70% da verba indenizatória. Então, eu acho que é isso que a população quer dos políticos. E eu aproveito para agradecer, do fundo do coração, não só a homenagem que recebi do CONFIES, que é o Conselho das Fundações de Apoio das Universidades Federais, na semana passada, e também da Associação Comercial e Industrial do município de Carazinho, uma entidade centenária que me entregou um troféu em reconhecimento ao meu trabalho que eu fiz, não apenas para o município em emendas destinadas à área da saúde, ao Hospital de Carazinho, mas também a toda a agenda que nós trabalhamos aqui com Vossa Excelência, e que o PT fez a narrativa destruidora sobre a reforma trabalhista, por exemplo, só que no mês de setembro, agora, deste ano de 2018, essa reforma que eles disseram que ia retirar direito dos trabalhadores, foi em 5 anos, senador, em 5 anos, foi o mês do maior número de carteiras de trabalho assinadas. E carteira de trabalho assinado é o fim da informalidade. Portanto, a narrativa foi derrubada por terra do PT de que era para se retirar direitos dos trabalhadores. Se fosse, não haveria esse desempenho com carteiras assinadas em estatística do CAGED. Então, eu acho que também essas questões trazem à tona das responsabilidades que fizemos aqui. Agradecer não só a essas entidades que eu citei, que foram nessa semana, mas também as milhares de mensagens das pessoas, desde uma senhora, dona Estela, de 88 anos, a um jovem de 26 anos, a um senhor de São Paulo, de Votuporanga, que me oferece a casa para tomar um cafezinho na casa com a família, a essa senhora de 88 anos que acompanha tudo o que está acontecendo aqui na nossa conversa, acompanha, escreve para dizer o que eu estou falando. E é esse jovem de Pernambuco, que tem 26 anos, que estuda Direito, da mesma forma. É essa crença que eu tenho, que a partir de 2019
o Brasil pode ser, não com o novo presidente apenas, mas com uma união do Brasil inteiro. E a oposição precisa ter a responsabilidade de vigiar, de fiscalizar. Há pouco aqui a senadora Gleisi Hoffmann falou. Essa é a responsabilidade da oposição. Vigiar, fiscalizar, trabalhar pelo melhor, aperfeiçoar as leis. Agora, se caminharem pelo confronto, pela intolerância, por não respeitar o resultado de uma eleição, o preço quem vai pagar será toda a sociedade brasileira. Mas o preço mais caro será a própria oposição, porque já não aceita mais o país a irresponsabilidade. O país é grande demais, a crise é profunda, e esse desafio não é apenas de um presidente eleito, é de todos nós. Muito obrigado.